Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 3 de novembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Advocacia Pública Municipal. E, para isso, convidamos ninguém melhor, né, do que um procurador do município aqui da cidade de São Luís, que é também professor universitário, Dr. Alex Rabbani. Meu querido amigo, é um privilégio tê-lo conosco. Quero agradecer mais uma vez por você conseguir encaixar aí na sua agenda, que é uma agenda complicada pelas múltiplas atuações que tem, encaixar esse espaço para conversar conosco. E como é a sua primeira participação no programa, doutor Alex? Nesse caso, a gente costuma fazer o seguinte: antes de entrar propriamente no tema, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, que a sua história profissional certamente vai influenciar, vai estimular outras pessoas para que tentem seguir os seus passos. Então, doutor Alex Rabbani, por que ser procurador do município e por que ser professor universitário? Boa tarde, querido Heraldo, queridos ouvintes da Rádio Timbira. É uma alegria estar aqui, é uma alegria partilhar desse momento. Heraldo, amigo de longa data, Heraldo faz parte da minha história também, colega de sala de aula, de sala dos professores. Por que ser professor? Duas perguntas extremamente importantes e inquietantes. Heraldo, por que ser professor e ser procurador? Porque, para mim, são atividades complementares. Eu tenho aí uma alimentando a outra, uma se valendo da outra. A atividade de professor proporciona que eu seja um melhor procurador, e a atividade de procurador de ser um melhor professor, de ser cada vez mais atualizado. Todo professor, obviamente, vai buscar isso, estar atualizado até para poder passar um conteúdo melhor para o seu aluno. O aluno, por sua vez, também vai fazer com que o professor esteja também sempre atento às inovações, porque as perguntas são frequentes, né? Eu sempre digo que o professor é aquele que está na frente de um penhasco e se joga livremente, porque todos os dias nós estamos à mercê de uma pergunta inquietante de um aluno, né? Que nos provoca, que nos estimula. E, enquanto procurador, o fato de ser professor e sempre estar buscando uma atualização faz com que eu possa repassar todos esses ensinamentos, toda essa bagagem em prol da minha outra atividade, e vice-versa. Na sala de aula, trazendo exemplos práticos, me lembro muito bem, conversando contigo na sala dos professores da Universidade Selma, a importância da prática profissional, sobretudo para as disciplinas como a que você sempre lecionou e tem lecionado, que são disciplinas de processo. Se você não vive aquilo que fala, né, aquilo que ensina, fica mais difícil, é mais insípido, o aluno não consegue apreender melhor. Mas se você já vivenciou aquilo e passa essa confiança para o aluno, se torna tudo muito mais claro. Então, são atividades complementares. E esse ano, Heraldo, eu agradeço o convite mais do que nunca, é um ano especialíssimo para mim. Por quê? Porque eu completo, ao mesmo tempo, 20 anos de magistério e 20 anos de procuradoria. Eu sempre digo que eu sou um professor que virou procurador. São por alguns dias, é verdade, mas tive a oportunidade de fazer o seletivo, ser aprovado na Universidade de Selma, e passar a lecionar a partir do dia 3 de fevereiro de 2003, e no dia 12 de fevereiro, nesse período eu fui chamado, no dia 4, por coincidência já partilhando, eu fui convocado para tomar posse na Procuradoria-Geral do município de São Luís, e dia 12
eu tomei posse. Então, eu completo 20 anos, tanto de magistério quanto de procuradoria, o que são atividades, para mim, extremamente prazerosas e que são a minha vida. Na verdade, são 20 anos devotados ao magistério, em 3 instituições, inicialmente na Universidade Selma, depois eu saí para fazer um mestrado, voltei, fui contratado pela UNDB e também tive a oportunidade, em 2015, de ser aprovado no concurso da Universidade Federal do Maranhão, a qual eu pertenço até hoje, né? Então, sou professor hoje da Universidade Federal do Maranhão e ocupo hoje também a função de chefe de departamento. Então, estou à frente lá, chefiando todos os colegas. E na Procuradoria, já tive a oportunidade de passar por alguns setores, como a Procuradoria Judicial, a Procuradoria Administrativa, a Consultoria Jurídica. Tive a oportunidade de assessorar o gabinete e agora, recentemente, estou na Procuradoria Fiscal, na parte do núcleo de dívida ativa. Maravilha. Como vocês puderam perceber, é uma história muito bonita e, ao mesmo tempo, inspiradora, né? 20 anos, como passa rápido, né, doutora Alex? Parece que foi ontem, né, que a gente começou a se encontrar ali na sala dos professores da Universidade Sim. Eu já com um pouquinho a mais de tempo na docência, tanto fora daqui como na própria universidade, mas é, é bastante tempo e é muito legal, né? Ver que, de fato, é uma missão de fé, né? Ser professor precisa, acima de qualquer coisa, gostar de lecionar, né? Porque esse talvez seja o maior bônus da carreira. Bom, querido amigo, vamos agora para o tema de hoje, que é a advocacia pública municipal. Então, vamos começar perguntando o seguinte: o interesse pelo tema, obviamente, que vem do fato de você ser um procurador do município, óbvio, né? Mas, para os nossos ouvintes, o que seria exatamente a advocacia pública municipal? Pronto, pergunta extremamente oportuna e importante. Heraldo, a advocacia pública municipal é, é uma função essencial à justiça. O que seria essa função essencial à justiça? A Constituição Federal, quando trouxe os poderes, colocou lá o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, alçou algumas instituições para auxiliar a justiça, para atuar nesse auxílio tanto ao executivo, trabalhando junto com o judiciário, sendo diferente, é bem verdade. E dentre essas funções essenciais, nós temos a advocacia, que é aquela advocacia privada, a advocacia que está vinculada à questão da própria OAB, instituição forte, que nos representa, que é a advocacia privada. Tem também lá o Ministério Público, instituição permanente, importante, republicana. Tem a Defensoria Pública e tem a Advocacia Pública. A Advocacia Pública, ela tem uma missão institucional extremamente importante. Por quê? Porque ela vai ser uma instituição permanente que vai prestar a devida assessoria aos entes federativos, à União, aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Ora, se a União, com todo o seu gigantismo, com toda a sua relevância, tem advogados, tá? Ou seja, a Advocacia Pública Municipal é formado por bacharéis em Direito, que são aprovados num curso e que fazem um curso de Direito numa universidade, numa faculdade, são aprovados obrigatoriamente no exame de ordem, ou seja, tem que ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e vão ter uma missão de prestar consultoria e representação e assessoria judicial e extrajudicial. Se for federal, à União. Se for estadual, ao Distrito Federal e aos estados, obviamente, e se for municipal, aos municípios. Ela aparece como algo novo.
porque normalmente se ouve falar de advocacia pública federal, como a AGU, a instituição que representa essa advocacia, e as procuradorias gerais estaduais, dos estados, obviamente. Mas os municípios, a Constituição de 88, ela não inviabilizou, não impediu, na verdade, estimula que os municípios tenham, sim, uma assessoria jurídica que os capacite a tomar as melhores decisões, a fazer com que os seus atos tenham segurança jurídica, professor Heraldo. A grande função, a principal função do advogado público municipal não é ser opositor ou ser contrário ao gestor, né, ao senhor prefeito, aos senhores secretários. Não, pelo contrário, é trazer a segurança jurídica necessária para que os atos praticados pelo secretário, pelos atos praticados pelo senhor reitor, pelo senhor prefeito, perdão, e vice-prefeito, possam cumprir o seu plano de governo. Eles não foram eleitos, os prefeitos e vice-prefeitos não foram eleitos em virtude de um plano de governo, as promessas que ele fez, olha, o nosso governo, nós vamos ter isso. E a advocacia pública municipal vem de encontro a isso, vem justamente para trazer essa segurança jurídica. Olha, senhor prefeito, isso o senhor pode fazer, isso aqui nós recomendamos que o senhor faça diferente, o senhor quer fazer isso, o senhor vai chegar no mesmo fim, mas o caminho a ser tomado, esse aqui vai ser perigoso para o senhor vai poder responder por uma improbidade, isso daqui é contrário à legalidade, só que dessa outra forma aqui, pela expertise jurídica, pelo treinamento, pelo estudo que nós temos, o senhor vai poder obter melhor resultado. Para quê, sobretudo? Para poder implementar as políticas públicas. Heraldo, querido amigo, nós vivemos num país, vivemos num estado, mas o nosso dia a dia, Heraldo, é no município. É no município que nós moramos, trabalhamos, nos divertimos. Então, as políticas públicas municipais, elas são imprescindíveis porque elas se fazem presente no nosso dia a dia. É o saneamento básico, é o transporte coletivo, é a saúde, é a educação. Todas essas matérias que são relevantíssimas e fazem parte do nosso dia a dia são matérias trabalhadas direta e indiretamente pela advocacia pública municipal, seja por meio de um parecer, seja por meio de uma defesa que vai fazer ao município, seja por meio da cobrança de tributos, porque as políticas públicas têm um custo, e esse custo é advindo, obviamente, dos tributos que devem ser arrecadados pelos municípios, assim como é pela União e pelos estados também. Então, a advocacia pública municipal vem com esse intuito de ser um profissional, um servidor público. Acima de tudo, somos servidores públicos, mas um servidor público que está do lado da população em prol da segurança jurídica para os atos que são prestados. Né? Dar um exemplo aqui. O senhor prefeito chega e manda uma consulta à Procuradoria. Procuradoria, nós vamos ter Enem no próximo domingo. Eu gostaria de que a passagem fosse gratuita. É possível isso? A Procuradoria, ou seja, os procuradores, analisarão aquele pedido do senhor prefeito, verificarão o contrato de concessão e dirão, senhor prefeito, é possível, desde que se faça dessa forma. Há direito para as empresas de serem compensadas, a melhor forma de se averiguar a comprovação se é estudante ou não, para se valer desse benefício, é essa maneira, e isso é colocado num parecer. E o senhor prefeito vai analisar, ele não está vinculado, é bem verdade, mas é de bom tom, é sempre positivo quando o chefe do executivo ouve a procuradoria e toma nela um referencial para a prática dos seus atos, porque assim ele vai fazer de forma mais serena, mais efetiva, sem nenhum tipo de receio para responder politicamente, juridicamente, né, por uma improbidade em relação a isso. Então, a nossa atuação ela está no dia a dia das pessoas. Nós efetivamente vivemos a cidade e trabalhamos em prol de um município melhor,
tá certo? Então, a Procuradoria, a Advocacia Pública Municipal, ela se demonstra algo imprescindível para a vida do município. É muito preocupante, Heraldo, quando nós temos mais de 5.500 municípios e tem um levantamento feito pela Associação Nacional de Procuradores Municipais, procuradores e procuradoras municipais, onde boa parte, infelizmente, ainda boa parte dos municípios brasileiros não tem ou uma procuradoria municipal constituída, né, por meio de lei, e nem procuradores efetivos. Quando eu digo procurador efetivo, é o procurador concursado. Depois da Constituição de 88, olha aí, estamos falando de 1988, o ingresso no serviço público, como regra, se dá por concurso público, forma republicana, igualitária, para que aqueles que se submetem à mesma prova, às mesmas questões, aqueles que estiverem melhor preparados naquele momento, logrem êxito, possam ocupar esses cargos públicos. Então, é inadmissível que eu tenha, e até preocupante que eu tenha municípios, tá certo? Falo isso enquanto membro da carreira, falo isso enquanto delegado da Associação Nacional dos Procuradores Municipais no Estado do Maranhão, de ver municípios que sequer têm um cargo efetivo, um cargo de procurador concursado, tá? Como é que fica essa legitimidade? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós fazemos essa consultoria, né, trabalhei a questão da consultoria, venho agora aqui prestigiar o professor Heraldo, exímio professor de processo civil, quem faz a representação judicial do município. O Código de Processo Civil vai dizer que o município tem lá o prefeito, que pode representar o município, e tem o procurador. Mas quando fala do procurador, obviamente aí tem que ser o procurador efetivo, o procurador concursado. Por quê? Porque, primeiro, o prefeito pode ser médico, ele pode ser de outra profissão, ele não vai poder nem fazer as peças jurídicas, porque ele não vai ter conhecimento para isso, muito menos ir para as audiências reiteradas, costumeiras, corriqueiras, porque ele não vai ter tempo para isso. O procurador-geral, que pode ser um cargo comissionado, ou seja, o prefeito pode indicar alguém que não é da carreira, pode ser um advogado, né? Obviamente tem que ter formação jurídica, pode ser uma pessoa estranha à carreira. Mas esse procurador-geral não vai conseguir ir para 4 audiências ao mesmo tempo, né? Uma na Justiça do Trabalho, outro na Justiça Estadual, outro na Justiça Federal, não vai poder. Por quê? Porque eu preciso de um corpo técnico capacitado, aprovado em concurso público, para cuidar, para gerir as questões judiciais e extrajudiciais. Eu sempre gosto de pontuar, Heraldo, e trazendo aí aos nossos queridos ouvintes, de que imaginemos, então, um município. Estamos falando de um município que é a capital do nosso estado, mas podemos falar de qualquer um dos outros 216 municípios. Maranhão tem 217. Terminou o mandato. Eu nunca gosto, sou professor de Direito Administrativo, e nunca gosto de falar, não, essa gestão. Não existe gestão, existe o município, tá certo? Eu falo como servidor efetivo que o prefeito, o executivo passa, mas os servidores ficam. Se eu pensar em gestão, mas vamos pensar assim, acabou 31 de dezembro, acabou a gestão de um mandato de um prefeito. Ele já tinha sido reeleito, não vai ser mais ele, vai ser agora um novo prefeito. Bom, sem problema. Vai ter dia 22, ou seja, depois do período lá do Código de Processo, vai ter dia 22 de janeiro uma audiência. Cadê a memória? Quem tem? E se não tiver nenhum procurador efetivo, se não tiver ninguém cuidando, gerindo a questão jurídica daquele município, seja a capital, seja um município pequeno do nosso estado, quem tem a memória jurídica? Quem é que vai saber que tem aquela audiência dia 22? Quem é que vai levar a contestação? Quem vai levar as informações para contestar? Imaginem, nós temos contra os municípios ações que são ações que têm fundamentação. O município também erra, o município acerta, mas imaginemos que nós tenhamos uma enxurrada de ações temerárias, né? Ações temerárias naquele sentido de que não tem fundamentação. Se eu não tiver defesa,
professor Heraldo sempre vai ensinar isso aí. Se não tiver defesa, foi intimado o município não apresenta, o processo vai seguir, provavelmente o município vai ser condenado, vai ser obrigado a pagar algo que, tranquilamente, ele faria uma defesa adequada, e aí ele não teria que pagar. Esse dinheiro que o município vai pagar é um dinheiro que poderia ser investido para saúde, para educação, para asfalto, para transporte público, para outras situações que não aquela, pela qual simplesmente não teve defesa. A defesa não foi uma defesa técnica, como a Constituição Federal fala que todos devem ter uma defesa técnica, né? Então, por isso, a defensoria pública, quando a pessoa não pode pagar um advogado, por isso, quando você está num processo administrativo respondendo, você tem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa de ter a defesa técnica por um advogado. Por que não o município também não ter uma defesa técnica? Devemos lembrar que o município somos todos nós que vivemos no município. Então, quando o município está bem, todos nós estamos bem. Quando o município vai mal, nós vamos sofrer essa restrição de recursos que são destinados para o pagamento de processos, simplesmente pelo fato de não ter qualquer defesa técnica, não ter um procurador efetivo, que vai ser a memória jurídica, repito, a memória jurídica dessa municipalidade. Então, a importância é vital, é constitucional, é extremamente razoável ter pelo menos um procurador efetivo para fazer a defesa dessa entidade do nosso dia a dia, que no nosso país representa mais de 5.500 unidades. Tá certo? Então, é extremamente importante. E estudos, a pesquisa demonstra que municípios que possuem procuradores municipais, defesa técnica, são municípios que têm um índice de desenvolvimento humano melhor, e isso fica notório, infelizmente ainda, tá? Dentro dessa pesquisa que foi feita pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que no sul do país, na região sul, nós temos um percentual maior de municípios que possuem, no sul e sudeste, que possuem procuradorias e procuradores concursados, em detrimento do norte e do nordeste. Excelente a explicação do Dr. Alex Rabbani sobre o que seria, e aproveitou logo para mostrar também qual a importância, não é, de se ter uma advocacia pública em todas as esferas, em todos os entes públicos, mas principalmente no município, porque você percebeu que ele começou a explicação dele mostrando aquilo que, por exemplo, o nosso governador atual, Carlos Brandão, defende diariamente, o municipalismo, né? Que as coisas acontecem lá no município. Então, tudo tem que ser pensado a partir do município, né? De baixo para cima e não de cima para baixo. Agora, em função dessa sua resposta, doutor Alex Rabbani, procurador do município de São Luís, professor universitário, que está conversando hoje conosco sobre o tema advocacia pública municipal, me surgiram duas outras perguntas. Na realidade, uma pergunta e a outra mais uma provocação. Por coincidência, a gente agendou essa entrevista para hoje, e por coincidência, essa semana saiu um posicionamento de uma das comissões do Conselho Federal da OAB, me parece que da Comissão de Advocacia Pública, no sentido de que não é necessário ao município ter uma procuradoria pública formada por meio de concurso, um órgão público, a Procuradoria Geral do município e tal, que isso fica a critério de cada município, porque estaria dentro daquela possibilidade que o ente público tem de fazer opções, não é? Porque o senhor, como professor de Direito Administrativo, conhece bem essa matéria, não é? Que os entes públicos têm algumas coisas que são obrigados a fazer e tem outras que são discricionárias. Fazem da forma que achar melhor, se achar que deve, é mais ou menos isso.
Eu queria, então, essa é a provocação, o posicionamento do doutor Alex, eu imagino já qual seja pela sua resposta, mas eu queria ver o que o senhor acha sobre essa postura do Conselho Federal da OAB sobre esse tema. Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto, Heraldo, efetivamente, tendo esse posicionamento, eu acho que temos que ter uma cautela na análise do tema. Por quê? Porque uma questão é a instituição formal de uma Procuradoria Geral Municipal, certo? Esse é um ponto. O outro ponto é ter cargos que vão ser ocupados por servidores efetivos. A efetividade é a qualidade que a pessoa passa a ter, o servidor passa a ter, quando ele é aprovado em concurso público. Então, eu posso ser até servidor, mas eu não sou efetivo. Por exemplo, se eu nunca fiz concurso público, mas eu sou antes de 88, eu entrei antes de 88, não precisei fazer concurso público, isso foi devidamente consolidado. Ele é servidor? Ele é servidor, mas ele não é efetivo. A efetividade é a qualidade daquele que ingressa por concurso público. Eu preciso ter. Por quê? Porque, e aí, efetivamente, tendo esse posicionamento, o Conselho Federal pode vigir frontalmente e vou me valer de decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, para o qual vai se levar o seguinte desenvolvimento de raciocínio. Tá, eu não preciso ter o órgão dentro do organograma, assim como eu tenho Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Educação, eu não preciso ter um órgão chamado Procuradoria do município, tá certo? É bem verdade. Mas eu preciso ter o cargo de procurador municipal. E aí vem a questão, não, eu posso, fica a critério do município, então somente ter ou não ter o órgão procuradoria, mas ter um procurador vai ser necessário. Por quê? Porque não bastará, o Supremo já definiu isso em reiteradas decisões, Supremo Tribunal Federal, STF, de que o cargo comissionado de procurador-geral adjunto, ou, ainda que se institua uma procuradoria de procuradores municipais, cargos comissionados. O que é o cargo comissionado? Deixando para aí os nossos queridos ouvintes. Aquele de livre nomeação e exoneração. Vai botar quem quiser. O prefeito vai lá e vai colocar quem ele acha que é competente para aquela função. O que vai acontecer? Esse cargo não vai poder ser, ele pode ser até preenchido, mas ele não vai poder exercer as funções do cargo de procurador. Ele vai ter, por quê? Porque o cargo comissionado é um cargo apenas de chefia. Ele vai poder ser um chefe do setor, ele vai poder ser o procurador-geral do município, que antes eu tinha um entendimento que deveria ser alguém da carreira, mas não é obrigado a ser alguém da carreira. Hoje eu já tenho um pensamento diferente. É muito bom que seja alguém da carreira. Por exemplo, hoje, São Luís do Maranhão, o senhor prefeito achou por bem nomear uma procuradora da carreira. Por sinal, hoje nós temos, Heraldo, algo de nota realmente, a Procuradoria-Geral do município de São Luís, na sua gestão atual, de órgão máximo, ou seja, de procurador-geral e de procurador-geral adjunto, nós temos, além de ser procuradores de carreira, e deixando mais claro, são procuradoras de carreiras. Então, a doutora Valdélia, procuradora-geral, e a doutora Viviane Brito, também nossa colega lá da Universidade de Selma, começamos lá na Universidade de Selma, hoje é a nossa procuradora-geral adjunta. Em que pese o exercício de um cargo comissionado, o Supremo já reiterou isso, e o TJ Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão, diversas vezes já foi provocado pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público,
para se manifestar de leis municipais, né, de municípios do Maranhão, do interior do Maranhão, que criam cargos comissionados nas procuradorias e esse cargo comissionado acaba atuando como um cargo efetivo. E o que faz o Tribunal de Justiça? Aplica decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o chefe de uma procuradoria, seja ele procurador-geral, seja o procurador-geral adjunto, seja o chefe da Procuradoria Judicial, da Procuradoria Fiscal, não poderão usurpar competências próprias do cargo efetivo de procurador. Então, ele não vai poder ir para a audiência, ele não vai poder assinar uma peça lá, uma contestação, uma apelação, um recurso que seja, ele não vai poder ir à audiência nem na Justiça Estadual, nem na Federal, ou seja, cargo comissionado é cargo de gestão, é cargo de assessoramento ou do procurador-geral ou do prefeito, efetivamente, mas ele não vai poder exercer. Então, em que pese esse posicionamento de que cabe ao município, nós temos que ter a devida cautela de entender que o município pode, efetivamente, decidir por não ter um órgão chamado Procuradoria-Geral do Município, mas é necessário que ele tenha cargos de procurador. Por quê? Porque se ele só coloca cargo comissionado de procurador, ele está cometendo uma ilegalidade. E cabe ao Ministério Público fiscalizar, que também tem esse poder, tem essa competência de fiscal da lei, constatar que aquela situação é uma situação errada e tomar as medidas judiciais para que o município refaça aquela situação e, obviamente, promova concurso público. Nós temos casos aqui no Maranhão de recomendações do Ministério Público, não chegou nem a entrar com ação, a recomendação foi suficiente para que o município fizesse o seu primeiro concurso de procurador. E, ao mesmo tempo, instituiu a procuradoria e criou o concurso de procurador. Tem lá 2 ou 3 procuradores de acordo com a sua necessidade. Não, isso é importante que se diga. Quando o município vai instituir a procuradoria e vai ter procuradores, ele vai ter o número de cargos de acordo com a sua necessidade, Geraldo. Se ele precisa de 2, ele cria 2 cargos e lá paga, faz o concurso e aqueles servidores vão exercer a sua função normalmente. Se ele precisa de mais, ele vai ter mais procuradores. O município de São Luís, por exemplo, nós somos 58 procuradores na ativa. Por quê? Nós gerenciamos uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. São Luís hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, então tem toda uma complexidade. 2 procuradores não dariam certo, 10 procuradores também não. Então, hoje nós somos 58, divididos em diversas áreas, né? A Procuradoria Judicial, na Procuradoria Administrativa, na Patrimonial, na Consultoria Jurídica, na Fiscal, tá certo? Na Fiscal, dividindo entre execução fiscal e dívida ativa. E prestamos assessoria para todas as secretarias. Então, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração, toda a questão que envolve a legalidade dos atos administrativos do município de São Luís passam pela Procuradoria. Então, é um trabalho importante, relevante, que não se pode, se serve para uma capital, vai servir para um município menor, de menor porte. Por quê? Porque a essência é a mesma, somos todos municípios, tá certo? Então, em que pese esse posicionamento, eu vou concordar no sentido de que não é obrigado, mas é bom que tenha um órgão chamado Procuradoria Geral, mas é imprescindível que eu tenha pelo menos um cargo efetivo de procurador. Um cargo efetivo de procurador, porque a ele será destinado, tal qual é para o procurador do Estado, tal qual é para o advogado da União, a competência da representação judicial e extrajudicial daquele ente, que no caso é o município. Tá certo? Perfeito. Mais uma vez foi extremamente didático o doutor Alex Rabbani, procurador do município de São Luís e professor universitário, que está conversando conosco sobre o tema advocacia pública municipal aqui no Direito no Ar. Doutor Alex, o pior, além de todos esses argumentos que o senhor já colocou, que são
extremamente convincentes. Eu não vejo como alguém ter argumentos contrários para derrubar essa necessidade de ter minimamente, né, procuradores municipais em qualquer um dos municípios do país que não seja concursado, que não esteja dedicado ali a esse trabalho. Mas, além disso, ainda acrescentaria um outro argumento, e queria lhe ouvir a esse respeito, e não é uma conjectura, não é uma denúncia vazia, porque já há investigações, já há casos pelo Brasil todo, inclusive aqui no Maranhão, a esse respeito. O pior é que, na prática, a gente ainda sabe que há prefeitos que preferem, ao invés de criar a procuradoria, ou pelo menos criar o cargo efetivo, concursado de procurador do município, preferem contratar advogados para fazer esse trabalho por razões escusas, para fazer um contrato de prestação de serviço com esse advogado, esse contrato pagar X e ficar com metade de X ou coisas dessa natureza. Isso também seria um argumento, isso também seria evitado com essa providência, não é isso, doutor Alex? Perfeitamente, Heraldo. A tua pergunta é importante e necessária e traz para mim uma oportunidade de falar falar sobre o tema e trazer informações que reputo de serem relevantes para a questão. Vamos lá. A primeira questão, eu quero trabalhar isso em dois momentos, né? Buscando sempre ser o mais didático para o nosso ouvinte, porque o importante é que todos possam compreender e possam explicar se uma vez questionados. A primeira questão que se diz respeito é o seguinte: todo advogado, quando vai representar o seu cliente, ele tem um instrumento imprescindível que deve estar consigo de imediato ou pode ser juntado posteriormente, de acordo com o prazo processual, que é a procuração. Perfeito? Então, um advogado representa o seu cliente por meio de uma procuração. O procurador concursado, né, o servidor concursado, o procurador, o advogado da União, o procurador do Estado, o procurador do município, a sua procuração, ela se dá por meio da lei. É por meio de lei, por força de lei. Eu não junto em nenhum documento meu um ato de nomeação. Por quê? Porque a lei está dizendo que o procurador é o representante. Então, eu já tenho a questão do concurso. Eu não preciso, tal qual o advogado, como você está dizendo o exemplo do prefeito que contratou um escritório, contratou um advogado, seja qualquer profissional do direito. Não quero aqui trazer nenhum demérito. A questão, para mim, é republicana e sobre a ótica da legalidade. Não é pessoal, tá certo? Não é pessoal. Por que eu sou terminantemente contra essa postura? E aí ainda vou explicar para deixar bem claro. Eu sou contra quando ele substitui o procurador municipal. E aqui não é reserva de mercado de forma alguma. É uma questão bem simples. Primeiro, esse advogado ou o escritório receberá uma procuração assinada pelo prefeito. Sai esse prefeito, entra outro, vai ter que ser outra procuração. Sai esse prefeito, entra outro, outra procuração. Nós não temos isso. Segundo ponto, Heraldo, que é bom falar aos nossos ouvintes, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou trazendo situações objetivas, claras, para saber o seguinte: o município, assim como o Estado, assim como a União, podem contratar advogados para representá-los? Sim, pela lei de licitação, isso é possível, Heraldo. Seja na lei antiga, e nós temos uma nova aqui também. Mas o Supremo, salvo engano no voto do ministro Barroso, hoje presidente, foi muito didático a dizer quando é que isso pode acontecer. Isso é regra? Não. A regra é concurso público, a regra é ter cargo de procurador, seja federal, estadual e municipal, e o advogado vai ser contratado em situações excepcionais, ponto 1, em situações em que os procuradores concursados não têm
expertise, não tem experiência para trabalhar naquele ponto, naquela função específica, não tem, porque se tiver, não pode. Porque entre pagar um extraordinário, tendo um ordinário, né, um do dia a dia, um que já está na casa, que sabe fazer, por que tu vais contratar alguém de fora se tem alguém que faça? Lembre-se, nós estamos falando de recurso público, perfeito? Então, nós vamos ter que investir bem esse recurso público. Ainda tem um terceiro ponto. Além da expertise extraordinária desse advogado contratado, o valor contratado não pode ser um valor, diz o voto do ministro, aprovado pelo Supremo, não pode ser um valor desmensurado, tem que ser um valor de mercado. Eu vou escolher aquele profissional, mas é um valor de mercado, não pode ser um negócio, não pode ser um valor extraordinário, um valor estratosférico, que vai trazer um prejuízo ao município como algo que pode ter uma relação escusa, afinal. Vou trazer aqui, vamos dizer que um município tem procuradoria, tem procuradores, tá certo? Mas vai trabalhar com um assunto específico que envolve petróleo e gás. Tem petróleo e gás no município, e aí o procurador-geral chega e pergunta lá para o staff de procuradores, pessoal, nós vamos trabalhar com isso. Alguém se habilita, alguém sabe mexer nessa legislação, alguém se sente seguro para trabalhar e representar o município em relação a isso, dar um parecer, fazer alguma coisa? Não, isso aqui é algo muito novo, nós não temos como atuar nessa parte. É um ramo do direito muito específico e não é do nosso dia a dia. O município pode contratar um advogado com expertise, com especialização no assunto para dar um parecer, para atuar em uma causa, não são todas as causas. Eu não posso ter um advogado generalista que vai fazer a matéria trabalhista, que vai fazer a matéria eleitoral, que vai fazer a matéria administrativa, que vai fazer a do processo civil comum. Não. Fazer isso é deturpar a Constituição, deturpar a regra que é ter concurso. Ou seja, sendo prático, é possível, sim, a contratação de escritório e de advogado, desde que atendido todos os critérios objetivos permeados no voto do Supremo Tribunal Federal. É uma situação extraordinária, específica, não há nenhum especialista capaz de atuar dentro do quadro de procuradores daquela entidade, seja município, estado ou União, e o valor a ser pago com recurso público, a bem verdade, tem que ser um valor de mercado, não pode ser algo exorbitante. Então, diante dessas situações, a Associação Nacional e o meu pensamento também é de que não há nenhuma vedação em relação a isso. O que precisa é ser observado esses critérios. O que, infelizmente, como você trouxe, boa parte dos municípios brasileiros que não têm procuradoria ou que não tem o cargo de procurador concursado, contrata escritórios. Muitas das vezes, o que eu vou falar não é nenhuma mentira, muitas das vezes é o mesmo escritório que assessorou o então candidato que virou prefeito, né? Com isso, eu não estou dizendo que o escritório está tecnicamente fazendo errado. O que eu estou dizendo é que esse escritório, se valendo dessa visão que até então não tinha esse posicionamento do Supremo, ele vai lá e acha por bem contratar esse escritório. Eu discordo, tá? E tenho que discordar, seja como professor, e aí dentro de uma perspectiva catedrática, uma perspectiva da disciplina, e como procurador. O certo é ter procurador concursado, assim como o certo é ter um médico concursado, um dentista concursado, um engenheiro concursado, a merendeira ser concursado, o agente administrativo ser concursado. Por quê? Porque é um critério republicano. Nós vivemos numa república. República é coisa pública, é coisa de todos. Então, o critério do concurso pode ser muito questionado, pode ser odiado por alguns, pode ter as suas imperfeições, mas eu não conheço nenhum outro critério melhor, até então, do que o concurso público. Porque naquele mesmo dia, no mesmo horário, nas mesmas questões, na mesma prova, as pessoas que vão querer
ingressar no serviço público ocupando aquele cargo se submetem a uma avaliação. Esse é o fato, certo? Espero ter esclarecido bem essa questão de que regra é regra, exceção é exceção, e hoje a exceção está devidamente pontuada. Se ela não se encaixa ali, não pode ter contratação de escritório ou de advogado por meio, sem concurso público. Não, certamente, esclareceu tudo e como sempre, de forma bem didática. Doutor Alex Rabani, estamos chegando à reta final da nossa conversa, lamentavelmente. Quando a conversa é boa, ela passa assim rápido, a gente nem percebe. Eu ainda tinha aqui 1 milhão de coisas para lhe perguntar, mas eu vou encerrar com uma pergunta de natureza mais filosófica, porque ao longo da nossa conversa, o amigo demonstrou que é importantíssimo para o ente público, seja ele qual for, União, Estado, município, Distrito Federal, ter o seu corpo próprio de procuradores, o seu corpo próprio de advogados. Mas ao longo também da entrevista, o doutor Alex, ele falou em alguns momentos que, de certa forma, o procurador ele tem múltiplas facetas, né? Múltiplas visões do trabalho dele. E aí fica essa última indagação para a gente encerrar a nossa entrevista. O procurador, no caso do município, mas que isso pode ser extrapolado para os outros entes públicos, ele deve defender o prefeito, o gestor, o erário municipal, o dinheiro público do município, ou o munícipe? Ou tem como ele transitar nessas três áreas e fazer essas três defesas? Heraldo, vamos encerrar com chave de ouro. Você me proporciona falar, porque são tantas coisas e eu sou tão encantado com o assunto que muitas das vezes acaba esquecendo. Cabe aqui estabelecer um esclarecimento aos nossos queridos ouvintes importantíssimo. Nós somos procuradores municipais e, como procuradores, nós exercemos a advocacia de Estado e não a advocacia de governo. Qual a diferença de advocacia de Estado para advocacia de governo? Nós defendemos o ente público, seja a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nós não defendemos a pessoa do gestor. Eu não sou advogado do prefeito, em uma linguagem mais simples, né? Um procurador meu lá, colega meu de Campinas, e o prefeito lá vai, colocando aqui um exemplo, né? Não quero nem usar Campinas, ficar mais claro, de um município. O prefeito resolveu que ele quer vender um imóvel. E aí o prefeito, pessoa física, não vamos dizer assim, o prefeito, pessoa física, vai chamar o procurador para que ele analise um contrato de compra e venda, ou que faça o divórcio do prefeito, ou de um parente do prefeito, porque ele é servidor público e, consequentemente, o que o prefeito determina, ele vai fazer. Não. Uma coisa é a advocacia de Estado, outra coisa é a advocacia de governo. Nós não somos a advocacia de governo. Nós não estamos atrelados a isso. O nosso parecer, mas é importante destacar isso, nós não somos aqueles que negam a gestão do executivo. Ao contrário, nós somos aqueles que queremos que o plano de governo do gestor, se diante da legalidade, o nosso norte, como diz a Constituição no artigo 37, né, o nosso norte é a legalidade, são os princípios norteadores, regentes da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Trate um outro exemplo. O prefeito fez uma nova lei, a lei do Estatuto dos Servidores. Ótimo. E aí ele vai publicar, vai mandar encadernar para distribuir nas secretarias, mandar para o magistrado e tudo mais. Perfeito. Pode? Vai perguntar para a Procuradoria. Pode. E a gente vai chegar para ele, senhor prefeito, se o senhor colocar, bote uma foto do município, de um prédio municipal, não coloque a sua foto na frente do livro, não, porque isso pode resultar, tá? Fique só com o bônus político de que foi na sua gestão
que aquela lei benéfica aos servidores aconteceu, trouxe maior segurança jurídica, modernização administrativa, mas não bote a sua foto, não. Eles vão lembrar que foi na sua gestão, porque se o senhor colocar a sua foto, o promotor da cidade vai achar que isso é improbidade administrativa por ferir o princípio da impessoalidade. O senhor está usando dinheiro público para se divulgar, porque o senhor está usando um documento público botando a sua foto. E isso acontece e o Ministério Público age. Ele não ouviu a Procuradoria. Então, a advocacia de Estado é uma coisa que é a nossa função, de uma forma geral, e aí a defesa do munícipe não é a defesa individual do munícipe, tá certo? O munícipe precisa de uma consultoria jurídica e nós vamos fazer essa consultoria. Ele precisa saber se ele entra com algum benefício, se ele vai fazer. Não, essa função é própria do advogado e, se ele não tiver condições de pagar um advogado, da Defensoria Pública, cada um dentro da sua competência. Mas, Heraldo, sem sombra de dúvida, Procuradoria forte é município forte. Município forte é aquele que tem um corpo de procuradores concursados, comprometido com a coisa pública, com a gestão pública, com a governança, com a transparência, com a legalidade, ao ponto de prestar o melhor serviço e trazer a segurança jurídica necessária para que o município possa se desenvolver, possa praticar os seus atos, tá? Os atos administrativos dentro da mais profunda, da mais legítima legalidade. E, consequentemente, ele vai poder transitar, culminando com algo que a Associação Nacional de Procuradores tem convicção de que a atuação dos procuradores é imprescindível para a implementação e para o devido, não só implementação, e para implementar precisa de recursos, busca de recursos para a implementação de políticas públicas. Políticas públicas nada mais não adianta a Constituição falar de política de direito à saúde, de direito à educação, se eu não tenho uma política pública, um programa de governo para implementar. Como é que vai ser aqui no município? Como é que eu vou aplicar esse recurso? Como é que eu posso captar recurso? Eu vou fazer convênio? Para fazer convênio, alguém precisa analisar a minuta do convênio, precisa elaborar a minuta do convênio. Quem vai fazer isso? Procurador. O procurador vai estar lá. E, ao fim e ao cabo, ele vai estar prestigiando o cidadão. O cidadão, o munícipe, porque o munícipe vai se valer de todo o benefício da atividade do procurador. Né? Então, o procurador deu um parecer. Só para ter um exemplo aqui em São Luís e comprovar isso de uma forma que me deixa muito contente. 2 órgãos extremamente importantes da nossa história, o Palacete, ali próximo ao Ferro de Engomar, para quem é de São Luís aqui, no centro da cidade, centro histórico da nossa cidade, ele está sendo reformado. Foi função de vários órgãos, da FUNP, né, da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, mas ali tem um procurador que deu um parecer favorável, que foi importante para a captação de recursos que vão ser aplicados ali no restauro e na reconstrução da memória da cidade. A mesma coisa vai acontecer no Complexo Santo Ângelo, que é ali no Aterro do Bacanga, na Praia Grande. Teve um parecer da Procuradoria, e esse parecer foi imprescindível para quê? Para que os órgãos federais analisassem, verificassem que está tudo correto e tivessem segurança em repassar os recursos para fazer isso. Isso vai servir, trouxe 2 exemplos muito simples, mas importantes e atuais, mas que são aplicados também para a questão da educação, para a questão da saúde, para a questão da assistência social, para a questão de mobilidade urbana. Então, o procurador, ele trabalha e vive a vida da cidade, é o nosso dia a dia. Então, ele está, sim, quando age, fazendo a defesa do munícipe, não de forma pessoal, mas de uma forma coletiva, da coletividade. Ele vai fazer a gestão, a defesa do senhor prefeito, né, do chefe do executivo e dos senhores secretários, quando, agindo dentro da sua competência, oferece a melhor resposta jurídica para aquele ato a ser praticado pelo gestor.
Senhor gestor, haja dessa maneira que não terá problemas com o senhor. Então, ele vai fazer, sim, ele age no seu dia a dia, ele faz a defesa preventiva do executivo, do gestor, e faz a defesa também de toda a coletividade. Por quê? Porque um parecer dado aqui vai ter um efeito prático numa política pública lá na frente. O ganho em um processo, o recurso economizado num processo judicial vai ser aplicado no asfaltamento de uma rua na periferia da cidade, no centro da cidade. A obtenção de um tributo por algum contribuinte que não pagou vai ser deslocado, efetivamente aplicado na implementação de uma política pública, como uma política pública de educação, de saúde, de mobilidade urbana, enfim. O procurador do município, ele vive a cidade. E é tão bom ter essa oportunidade, Heraldo, e te agradeço, de poder esclarecer aos nossos queridos ouvintes o que nós fazemos, partilhar um pouco do que nós fazemos e tirar, ainda que de forma equivocada, a ideia de que o procurador do município é o advogado do prefeito, que não é. É o advogado da municipalidade, de todos os munícipes. Então, o munícipe que sabe que a sua procuradoria é uma procuradoria forte, ele tem que se orgulhar e saber que fará, aquele corpo de profissionais, fará o melhor possível, fará diariamente o seu mistério, o seu dever, e o resultado vai ser uma governança daquele município melhor, uma gestão melhor. Tá? Por quê? Com transparência, com legalidade, na busca de recursos, enfim. Assessorando o executivo, que é quem tem o plano de governo, a gestão é do executivo, efetivamente, porque ele foi eleito para isso. A população tem que cobrar do gestor. É legítimo, é republicano que haja essa cobrança. O senhor prometeu, está lá no seu plano de governo. E o gestor inteligente, perspicaz, ele não vai ser opositor da procuradoria, ele vai trazer a procuradoria para o seu lado. Eu quero aqui, cada passo meu vai ser observado pela procuradoria, e quando ela me dá o aval, eu vou fazer. Ele é refém da procuradoria? Não, ele não está atrelado a isso. Mas o bom gestor é aquele que quer estar dentro da legalidade, da transparência, para que o seu nome possa sempre ser bem quisto ali e ele possa fazer a carreira que quiser, seja só como executivo municipal ou depois no legislativo. Perfeito. Bom, infelizmente, como eu disse, chegamos ao final da conversa com o Dr. Alex Rabanne. Ainda tinha muito mais para conversar, mas o tempo não nos permite. Dr. Alex, muito grato por ter nos dado essa oportunidade de aprender tanto com amigos sobre esse tema, advocacia pública municipal. Numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre os seus livros, vai falar sobre alguns temas que acabaram sendo pontuados aqui, mas que ficaram em aberto. Enfim, um grande abraço e muito grato pela sua participação. Eu que agradeço, fico inteiramente à disposição para outras oportunidades. Parabenizo pelo programa, pela qualidade e pela função social que tem. É imprescindível, o rádio é um meio de comunicação imprescindível que se moderniza. Ele não vai deixar de existir, ele só vai se modernizando e assim alcançando com maior qualidade as pessoas nos mais longínquos rincões do nosso país, do nosso estado. Muito obrigado, meu querido amigo Heraldo, pela oportunidade de falar sobre aquilo que sou, aquilo que amo, que é a minha essência, que é ser procurador municipal. Fico à disposição para outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado. Maravilha. Conversamos com o procurador do município de São Luís e também professor universitário, Dr. Alex Rabanne, sobre o tema Advocacia Pública Municipal. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.